Ele é mais forte como energia. E se ele é mais forte como energia, ele ser inconsciente, ele vai dominar a tua vida numa velocidade, numa potência muito maior. Então, quando a gente vai olhar para a humanidade como um todo, se a gente conseguisse trabalhar essa cura, essa transmutação, esse equilíbrio nos instintos, né? Se Deus, ou a grande mãe, ou o grande espírito, desse para nós, olha, você escolhe trabalhar, você só tem um ponto. Aonde você vai trabalhar? Eu trabalharia os instintos, nesse estágio humano. Talvez em outras civilizações mais elevadas, que já equilibraram isso e pulsam, e talvez estejam presas mais no coração, seria um outro espaço. Mas no estágio humano, a humanidade ainda é dominada especialmente pela sua distorção de autopreservação, ou seja, escassez, acúmulo, eu preciso ter mais, eu tenho que pegar de você e esconder, eu tenho que roubar, segurar, porque vai acabar. Isso domina parte do que o mundo está fazendo agora, nesse momento do tempo, em todas as estruturas, nos bancos, nas empresas, nas famílias, nas relações. Distorções sexuais, 99% do tráfego na internet é de pornografia. Não estou falando de acessos, de pornografia. É muito tráfego. Isso só revela a distorção. Violências sexuais, histórias, masculinos agressores, femininos que se escondem ou que viram masculinizados. Histórias ancestrais onde isso não está curado. Violência, disputa, competição. Essa ideia de que eu tenho que destruir alguém para conseguir ter o meu lugar no pódio. Competir. Essas todas são distorções de energia sexual. Isso domina a humanidade hoje, na inconsciência. As disputas, os nossos filhos aprendem a competir. Numa competição onde alguém tem que perder. E só tem lugar aquele que mordeu o outro e comeu a cabeça dele, literalmente, de forma predadora. Quando eu olho para o instinto social distorcido, eu estou falando em estruturas sociais, políticas distorcidas. E não é isso que a gente vive? Olha para Brasília, olha para Donald Trump, olha para as guerras, e você vai ver as estruturas sociais, hierárquicas, olha para as religiões, não como bênçãos de conexão a Deus, mas como estruturas que distorceram a palavra de Deus. E a humanidade ainda está como um rebanho, né, como um gado, seguindo essas estruturas distorcidas que não estão servindo ao bem coletivo, elas estão servindo a alguém, ou uma crença, ou uma pessoa, ou uma seita, ou a uma nação distorcida. Se eu juntar esses três elementos, essas forças da vida, de manutenção e preservação, de rompantes e criação sexual, e de ser um todo coletivo, mas distorcido em forma, eu tenho o que um equilíbrio já mudaria completamente a história da vida nesse planeta. Se passássemos num social a sermos como irmãos, até mesmo com a própria Terra, não haveria distorção climática, porque eu me entendo como um só ser coletivo. Não haveria racismo. Se eu passasse no sexual de forma equilibrada, a ter êxtase, criação, geração, vitalidade, dança e respeito e integração entre masculino e feminino, o mundo ia continuar criando novas cores, novas formas de Deus. Em dança. A gente estaria dançando a vida que a gente ganhou de presente. Se a força de manutenção fossem estruturas serenas, justas, de cuidar de dinheiro, de comida, para quem não tem, de água, né? Prédios para as escolas, para os hospitais, águas para a África, uma estrutura financeira oferecendo de forma justa e sustentável para quando vem um vírus, uma crise, a estrutura sustenta tudo isso. Se nós tivéssemos uma força de autopreservação equilibrada, dando sustento para a criação de uma nova era, em união e comunhão, a gente já teria uma grande transformação. Isso quer dizer
Que a gente não vai lidar com as dores no coração e dentro dos 9 raios e transmutar? Claro que vai, claro que vai. Isso é tão belo e tão lindo quanto. E na verdade não existe separação. Só que como as energias instintivas são forças animais potentes, elas nos dominam muito mais. E nós somos levados a viver e a tomar decisão muito mais com base nos instintos do que nos raios. Ou nos tipos, como a gente pode dizer. Por isso eu diria que aí é onde o trabalho central faz mais mudança e mais diferença. E conforme isso for acontecendo, o espaço para os tipos, para os raios, para as ligações espirituais vai se abrindo de alguma forma. Agora lá no fundo é uma só dança da consciência.